Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos juntos, reunidos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos aguardar um momento, alguns irmãos estão chegando. Bom dia, graça e paz. Estamos aguardando o nosso amado seminarista Daniel, que vai trazer a reflexão, e depois nós estaremos partindo para o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade. Graça e paz, Daniel. Nós estamos aguardando Daniel fazer a chamada e aí nós estaremos iniciando os trabalhos nessa manhã. Amém, Karina. Graça e paz, meu querido. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Bem, meu querido, vamos orar e aí você nos trará a reflexão da palavra de Deus. E a gente está feliz que a gente tem esse privilégio, de estarmos reunidos aqui pela manhã para adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, para nossa edificação, consolo, exortação. Bem, Deus sabe o que cada um de nós necessita ouvir da parte dele, O importante é que o Espírito de Deus nos fale a sua palavra. Então vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, ó Deus, porque hoje o teu povo espalhado por toda a face da terra se reúne no teu dia que o Senhor reservou para que o teu povo que se chama pelo teu nome tenha deleite na tua trina presença. Desta forma, rogamos que o Senhor receba nosso louvor e nossa adoração como um aroma suave, e rogamos mais uma vez, ó Deus, a manifestação e o poder do teu Espírito, nos iluminando, nos orientando, ó Deus, para que tudo que seja feito nesta manhã, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Mais uma vez, rogamos que o Senhor tome em tuas mãos o teu filho, Daniel Elias, e use, ó Deus, com poder. Conceda-lhes a unção do teu Espírito, ó Deus, para que o Senhor Jesus utilize os seus lábios para nos falar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos da sua palavra, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que tem nos edificado e nos ensinado a como devemos viver de maneira a agradá-lo e glorificá-lo. E aí eu queria convidar a todos os irmãos para a gente trazer uma breve reflexão antes do estudo que o nosso pastor trará, para a gente estar abrindo a Bíblia no livro de Salmo. Então vamos lá para Salmos de número 46. Salmos de número 46, a gente vai fazer a leitura do Salmo completo, ele vai do 1 até o 11. Salmo 46, 1 a 11, acreditando que os irmãos já abriram, até porque é um salmo bastante conhecido, a gente já escutou muito sobre ele. Vamos fazer essa leitura. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujos correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Eu queria trazer uma breve reflexão, e para isso a gente vai usar basicamente os 3 primeiros versos, e depois dar uma pincelada no verso 8 e 9 para a gente não se estender muito. O Salmo 46, como os irmãos já conhecem, ele vai tratar dessa questão da confiança que aqueles que creem no Senhor, que adoram o Senhor, do povo de Deus, tinham nesse Deus que governava todas as coisas, que regia todas as coisas, que estava no controle de todas as coisas. Ele é um cântico que vai demonstrar a fé que aquele povo tinha no Deus em que eles criam. E tem alguns elementos deste cântico, deste louvor ao Senhor, que nos podem trazer uma reflexão acerca desta confiança e desta fé inabalável no Deus a quem dizemos crer. Então, no primeiro verso, o que é que a gente pode ver? A gente tem o salmista dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, a gente tem o salmista apresentando aqui no que se baseia a sua fé, na compreensão de que Deus é aquele que o guarda e Deus é aquele que o protege. Deus é onde ele encontra local seguro, Deus é aquele que tem o controle da sua vida e que tem a sua proteção, é a sua fortaleza, como ele mesmo diz. Então o salmista tem a perfeita compreensão de que no Senhor ele está amparado, abrigado e protegido. E o salmista continua e na segunda questão, na segunda oração, ele vai colocar um elemento novo. Ele vai dizer o seguinte, ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele traz a compreensão de que essa questão, esse entendimento de Deus ser refúgio, lugar seguro e fortaleza, não o livrará, ou não tem o intuito de livrá-lo de diversas ou de prováveis tribulações que podem acontecer sobre a vida dele. Não há um conflito na mente do salmista em entender que o fato de Deus ser esse refúgio e socorro, essa fortaleza em tempo presente e oportuno, isso o impedirá de que o salmista venha a passar por dificuldades. Não existe essa incompreensão por parte do salmista. Ele tem a perfeita consciência de que o fato dele ter toda a sua esperança em Deus não o livrará de adversidades, de problemas, de dificuldades. Porque ele sabe que em meio a tudo isso, Deus continua no controle de todas as coisas. E que mesmo passando por tudo isso, Deus tem os seus propósitos em meio aos caminhos que ele escolheu para o seu povo passar. Mas ele continua nos trazendo outras verdades acerca dessa confiança que ele tem em Deus. Percebam o que ele diz no verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja só, ele está dizendo que, pela essa compreensão que ele tem do salmista, de que Deus é socorro bem presente, que Deus é refúgio e fortaleza, ele não vai temer. E ele depois vai dizer para a gente o que é que ele não teme. Ele não teme essa situação em que ele coloca aqui como um fenômeno natural, como a natureza, de maneira abrupta, tomando proporções gigantescas, em que essa situação foge do controle das mãos dele. Ele está dizendo que não vai temer, mesmo que na natureza, que ele não tem domínio algum, se revolte e se levante, e ele não tenha nada o que fazer, ele não temerá. Como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Perceba que o salmista ele não está muito preocupado com a situação que pode acontecer. Se ele vai ter domínio da situação, se ele conseguirá resolver a situação, ou se será uma situação que foge totalmente do controle dele. O salmista está dizendo, porque eu conheço Deus, porque eu sei que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, eu não me preocupo com a situação, porque independente dela, o meu Deus permanece sendo Deus e eu permanecerei sem temer. O que são situações que fogem do nosso controle? Eu fiquei pensando nisso.
Porque uma coisa é a gente dizer que confia em Deus quando a situação está aparentemente em nosso controle. Quer ver um exemplo? É diferente eu dizer que eu confio em Deus quando o meu filho está doente e eu levo ela ao médico e o médico diagnostica com uma gripe ou com um mal-estar e receita um remédio e diz: seu filho vai ficar bom dentro de 5 dias. Toma esse remédio, cumpra o repouso, vai dar tudo certo. É relativamente fácil eu dizer a Deus que tenho confiança nele quando nesta situação aparentemente está tudo sob controle. O que o salmista coloca aqui, trazendo para os dias de hoje, neste mesmo cenário, é como se eu dissesse que tenho confiança em Deus e eu não vou temer. Mesmo quando eu vou ao médico e o médico diz: pai, mãe, o seu filho só tem 3 meses de vida. Isso está fora do meu controle. Eu não tenho o que fazer. O diagnóstico do médico já foi dado. Mas mesmo meio esse diagnóstico, quando eu não tenho nada que fazer, eu continuo olhando para Deus dizendo: Deus, eu confio no Senhor. O que o salmista está querendo dizer, trazendo para os dias de hoje, não é que quando Deus fecha a porta do nosso emprego, eu continuo confiando em Deus, mesmo com o meu FGTS, o seguro-desemprego, tudo garantido aí durante os meses. Mas a confiança que o salmista remota é quando a porta de emprego é fechada, o FGTS se acaba, o seguro-desemprego está na última parcela, e eu olho para minha família, eu não vejo Deus abrindo uma porta ainda, e eu continuo dizendo ao Senhor: eu confio no Senhor. Isso é confiar em Deus, independente das circunstâncias estarem sobre o nosso controle ou não. Essa é a fé remontada no Salmo 46. Essa é a fé que Deus nos chama a ter como parte do seu povo, aqueles que foram alcançados pela sua graça. Essa é a fé genuína que o povo de Deus deve ter, confiando naquele que Deus o chamou. Por que isso? Porque o salmista pode ter esse tipo de fé? Porque o salmista pode ter esse tipo de compreensão? Volte para o verso primeiro, e isso será explicado. O salmista pode ter esse tipo de compreensão primeiro, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E o conhecimento dele acerca de Deus o lhe dá tranquilidade suficiente para, em meio ao caos, viver paz. Ter paz em meio à tribulação, porque ele sabe quem é esse Deus. E segundo motivo, a explicação também está no verso primeiro. Ele diz: é o nosso Deus. Ele não está falando de um Deus distante, de um Deus dos seus pais, de um Deus que o pastor prega, de um Deus que ele ouviu falar. Ele está falando de um Deus que é o Deus dele, a quem ele conhece, com quem tem vivido até os dias de hoje. O que faz diferença para você e para mim é se nós conhecemos o nosso Deus de fato. E se nós temos vivido e somos sabedores que esse Deus está no meio de nós. Quando eu olhei para esse salmo ontem à noite, eu disse: Deus, eu preciso ter mais confiança no Senhor. Eu preciso conhecer mais o Senhor. E eu preciso ter mais convicção de que o Senhor é quem está no meio da minha casa, no meio da minha vida, no meio das minhas coisas e tem cuidado de nós. Para finalizar, o cântico começa expressando a compreensão que o salmista tem do próprio Deus, mas ele termina, e é por isso que eu vou pular para o verso 8, convidando as pessoas a terem essa mesma compreensão. Porque no verso 8 ele vai dizer o seguinte: vinde, venham, contemplem quem é esse Deus e que assolações ele tem feito na terra. Depois que vocês contemplarem, no verso 10, eu convido vocês agora a se aquietarem e saberem que ele é Deus que quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. É A verdade. compreensão do nosso Deus, a compreensão acerca de quem ele é e a compreensão de que ele está conosco traz quietude ao nosso coração. Você não precisa se preocupar com as dificuldades do mundo, não. Você não precisa se preocupar com um cenário caótico global, você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o Deus em que você crê. De fato, é o Deus que as Escrituras apresentam. Como você tem compreendido a grandeza de Deus em meio ao que você tem passado. Com isso a gente deve se preocupar. Porque entendendo quem é Deus, tendo a compreensão do que ele verdadeiramente é e de como o nosso relacionamento está firmado nele, bem estabelecido, as demais coisas Deus fará. E cabe a nós confiarmos sem titubear na grandeza de um Deus que tem cuidado de todas as coisas.
Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que possamos questionar que fé temos tido em nosso Deus. E que busquemos conhecê-lo ainda mais através da sua palavra, para que neste conhecimento Deus se revele a nós graciosamente e nós tenhamos cada dia mais confiança e regozijo na presença de um Deus tão grande e glorioso que está no nosso meio. Que Deus abençoe, que Amém. Deus ajude a sua amada igreja, que tenhamos um estudo de paz para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe e ilumine a mente do nosso pastor e que ele fale ao nosso coração, não aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus tem falado através da vida dele para a glorificação e edificação da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, amado. Irmãos, mais uma vez nós vamos orar. Damos graças a Deus pela vida do nosso seminarista, Daniel Elias. E eu não faço um elogio para a glória humana, nós fazemos um elogio para a glória de Deus. Não é? Deus, de fato, tem sido gracioso com o nosso seminarista, tem lhe capacitado a cada dia, isso é fato, tem lhe dado sabedoria, e ele tem exposto a palavra de Deus com fidelidade, e isso é o que nos importa, é sermos fiéis na exposição da palavra de Deus. Então, louvamos a Deus pela vida dele por isso. Bem, irmãos, vamos dar continuidade. Teremos uma palavra breve de oração e estaremos fazendo a leitura inicial do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, que foi explanada. Nós louvamos a tua vida, ó Deus, pela maneira que o Senhor tem trabalhado em nossos corações, por essa palavra tão enriquecedora, tão encorajadora, ó Deus, de nós perseverarmos confiantes no Senhor. Independente de circunstâncias e de situações, sabemos que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Rogamos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, para o louvor do Teu nome, Senhor, expor a Tua palavra com fidelidade, que o Senhor seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 até o verso 19. Se alguém puder digitar o texto aí, porque quem for chegando vai tomar ciência do texto que nós estamos estudando nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, dos versos 1 a 19, e assim diz a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação ou da ciência, ou da profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois, também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contido sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E ele, estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois?
Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de tua ação de graças? Visto que não entendo o que diz, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o capítulo 14, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 1 ao 19. E aí a gente faz algumas colocações, né? Algumas perguntas iniciais. Qual o dom de línguas original? É bom a gente pensar, né? Qual é o dom de línguas original? Acredito que a gente deve se remontar exatamente a Atos 2, dos capítulos, dos versículos 1 ao 13º. Existem 2 dons de línguas? É um dom só ou são 2? Existe a falada língua dos anjos? E uma terceira pergunta que a gente poderia fazer é: qual é o objetivo dos dons? Bem, então vamos observar alguns aspectos. O culto tem pelo menos, 3 aspectos aqui. Deus é adorado, o povo ele é edificado e os incrédulos eles são convencidos de seus pecados. Então, se formos à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, todos nós estamos entrando em um erro horrível. É terrível esse erro, tá? Então, o culto é para edificação e nunca foi projetado, nunca foi imaginado por Deus para ser exibição de dom nenhum, de pessoa nenhuma. Tá certo? Mas a igreja de Corinto estava transformando literalmente o culto num palco de exibição, em vez de ser um canal de edificação. E isso estava gerando problemas graves na igreja. De modo que, quando nós estamos olhando o capítulo 11 até o capítulo 14, está tratando basicamente 3 assuntos. O problema era tão sério que Paulo gastou bastante tempo com isso. Então vejamos bem. No capítulo 11 a gente viu, as instruções a respeito do uso do véu e celebração da ceia, que está relacionado também à questão do culto, porque tudo que está sendo tratado aqui é a respeito do culto, o culto público com sua liturgia, tá? Então nós temos a instrução acerca dos dons espirituais, nos capítulos 12 e 13, e a instrução a respeito do dom de línguas e profecias no capítulo 14. Então, meus irmãos, ao estudar esses capítulos, nós podemos notar o tipo de culto que era praticado na igreja de Corinto. Sendo assim, através do capítulo 14, nós estaremos tratando a respeito dos equívocos, e é bom que isso fique bem claro, viu, irmãos? Os equívocos quanto ao uso do dom de línguas em detrimento ao dom de profecia. Um comentarista, e exegeta, David Prior, ele diz o seguinte: tendo estabelecido o amor de Deus como a única prioridade para qualquer igreja local, especialmente para uma reunião tão dividida e imatura como a de Corinto, Paulo retoma a questão da espiritualidade e especificamente os 2 dons, línguas e profecia. Ele insiste em que os cristãos coríntios busquem o amor e nessa atmosfera desejem sinceramente os dons espirituais. Então vejamos bem, fica claro quando a gente observa a colocação do David Prior,
que em nenhum momento, e o texto bíblico também é claro nesse aspecto, Paulo está impedindo ou proibindo o uso dos dons espirituais. O que a gente vai ver, vai verificar, é que Paulo está trabalhando a respeito de um problema em relação a esses dons, o seu usufruto dentro do culto público, e Paulo vai dar determinadas orientações e diretrizes da parte de Deus, corrigindo os erros que a igreja de Corinto estava cometendo em relação a esses dons espirituais e com relação também ao seu orgulho e arrogância por se sentirem pessoas espiritualmente mais elevadas do que outros, tá certo? Como se fosse uma casta superior espiritualmente dentro da igreja. Então, nós temos uma divisão do capítulo. A superioridade da profecia em relação ao dom de línguas vai do verso 1º ao 5º. A necessidade da profecia para a edificação da igreja, dos versos 6º ao 12º. E a importância da profecia na adoração a Deus, dos versos 13º ao 19º. Então, a gente inicia fazendo aqui algumas considerações dos versos 1º ao 5º. Então, meus irmãos, aí nós fazemos exatamente um questionamento. Qual é a motivação certa para buscar os dons? Qual é a motivação certa para buscar os dons? Paulo ele deixa claro exatamente já no 1º verso. Qual é a afirmação de Paulo? O que é que ele diz? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Para que a gente entenda o seguinte, irmãos, o amor, prestem bem atenção, o amor vai nortear o usufruto dos dons espirituais. Não se trata de uma questão pessoal do indivíduo pensando unicamente e exclusivamente no benefício pessoal que o dom traz. Lembremos que a palavra utilizada para dons está ligada à palavra que é graça. E graça significa, meus irmãos, um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos nem sequer ter o dom espiritual que o Espírito Santo nos concede. Porque é mediante a graça de Deus isso. E o Espírito Santo o distribui como lhe apraz, como ele quer, como ele deseja. Mas nós somos ensinados a buscarmos os melhores dons. Isso não nos é proibido, isso é nos instigado, né? Isso é uma orientação da parte de Deus para que a gente venha procurar os melhores dons. É assim que é colocado na palavra do Senhor. Então, quando a gente começa a pensar a respeito dos dons espirituais, o que deve estar norteando justamente o usufruto do dom é o amor, porque é assim que Paulo ele começa. Ele veio explanando de maneira muito clara, né, o capítulo 13, e aí ele entra acerca dos dons espirituais. Tá certo? É bom que a gente vá entendendo isso, a ligação que Paulo faz. É tanto que ele vai terminar o capítulo 13 da seguinte forma: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Aí o que é que ele faz para iniciar e retornar acerca dos dons espirituais? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, o dom da profecia, meus irmãos, está aqui com uma característica extremamente importante nós estarmos observando. Então, Paulo vai chamar a atenção, olha, o mais importante é que a gente deva profetizar. Porque quando nós profetizamos, nós estamos falando a palavra do Senhor. Ok? Então, por meio da palavra do Senhor, a igreja ela é consolada, exortada e ela é edificada. São três características importantes quando se profere a palavra de Deus. Por isso que Paulo ele está extremamente preocupado, porque o dom de profecias ele é um dom didático. Tá? É um dom pedagógico, é um dom que é voltado justamente para essa perspectiva da instrução da própria igreja. E por que ele faz essa discussão e essa comparação constante em relação ao uso de línguas? Porque do primeiro capítulo, do verso 1º até o verso 5º, Paulo está justamente falando essas questões da diferença que existe entre o dom e outro dom.
Então, o que é que Paulo coloca? Olha, o que fala em línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Né? Existe, logicamente, uma grande discussão a respeito da palavra mistério no grego, né? Em que alguns acreditam que mistério aqui seria falar algo da parte de Deus que ainda não houve conhecimento, então as grandezas de Deus estariam sendo reveladas. E existe uma outra interpretação acerca da palavra mistério que estaria voltado que o indivíduo estava dizendo coisas das quais ninguém estava conseguindo entender, tendo em vista que só Deus estaria entendendo o que estaria sendo falado. Então, a ideia e a preocupação que nós devemos ter aqui é o seguinte: o dom de línguas, ele foi extremamente importante, prestem bem atenção, ele foi importante, mas ele é considerado o menor dom, tá certo? É considerado o menor dom, e que isso fique muito claro. E ele teve a sua importância, teve a sua relevância no culto, como todos os outros dons espirituais tiveram. Mas a grande questão do dom de línguas é o seguinte: vamos nos lembrar de Atos 2. Quando o fenômeno acontece, a gente sabe que na história de Atos ele se repete mais duas vezes, se não me falha a memória. Não é? A manifestação do dom ali fica claro que todas as pessoas que estavam presentes, se vocês lerem com bastante atenção e cuidado, Atos capítulo 2, vocês vão perceber que o dom de línguas ali é línguas estrangeiras. Tá? Não existe nenhum lugar no grego, no Novo Testamento, a expressão línguas estranhas. Não existe. É o dom de línguas ou variedade de línguas. E variedade de línguas se aplica exatamente porque eram várias línguas que existiam naquele período, como existe no mundo hoje. Mas a igreja de Corinto era uma igreja numa cidade portuária, numa cidade extremamente movimentada, num porto de grande e enorme relevância comercial naquele período da história do mundo, e era natural que tivéssemos na cidade de Corinto pessoas de diversas nacionalidades com diversos idiomas distintos. E que ao estarem no culto, a manifestação do dom de línguas seria exatamente para que estas pessoas entendessem a palavra de Deus na sua própria língua materna. Então, havia uma razão de ser da existência do dom de línguas na igreja de Corinto. Mas a grande preocupação de Paulo é que aquele que fala em línguas, ele deveria interpretá-las, porque senão a sua oração fica infrutífera. Porque se ele mesmo não entende o idioma que está sendo falado, como é que ele vai poder dar glórias a Deus? Como é que ele vai poder louvar a Deus, tendo em vista que ele também não entende e assim sua mente fica infrutífera? Então a grande preocupação é que tanto aquele que estava falando em línguas, ok, ele a pudesse interpretar, porque caso você tenham pessoas na igreja, porque prestem bem atenção, irmãos, nós falamos o português brasileiro, né, o português do Brasil. Então, nós estamos no culto e aí uma pessoa se manifesta falando em outra língua. Como é que nós iremos ser edificados se todos nós falamos em português? De repente, uma pessoa se levanta no culto e começa a falar em japonês. Está pregando lá, né, no púlpito, está falando em japonês. Então, o que é que me adianta ele estar falando em japonês e o que é que adianta a ele estar falando em japonês ali no púlpito enquanto estiver pregando a palavra de Deus? Essa também é uma questão que se leva em conta. Então, Paulo chama a atenção exatamente para isso, para que tenhamos a preocupação de que a igreja ela seja edificada. Por isso, o que é mais importante é que se profetize. Porque quando se profetiza, você está falando de maneira bem objetiva e de maneira inteligível para todos a palavra de Deus. Então, todas as pessoas que estão ali estarão recebendo a palavra de Deus, quer seja dentro de um cunho que seja para edificação, seja para consolo, ou seja para a exortação do povo. Então, essa é toda a preocupação em relação a essa perspectiva, tanto do uso de línguas como do uso da profecia no culto. E aí a gente parte para uma outra perspectiva, né, de deixar bem claro que existe sim a primazia do dom de profecias em detrimento ao ponto de línguas. Então, Paulo deixa claro o contraste que existe entre esses dois dons
e a perspectiva que deve, de fato, prevalecer no culto público da igreja de Corinto. Então, a gente segue em frente e aí a gente vai ver a necessidade da profecia para a edificação da igreja, que Paulo começa a desmiuçar isso com mais detalhes e riqueza, a partir do verso 6 até o 12, que Paulo começa dizendo: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, Paulo começa a fazer alguns questionamentos para a igreja, para que a igreja comece a refletir a respeito de sua própria prática, se ele estivesse fazendo exatamente com a igreja o que a igreja estava fazendo durante o culto. E qual seria o proveito disso? Qual seria exatamente o proveito disso daí? Então, Paulo segue e diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, emitem sons, e se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? E aí Paulo vai falar também da trombeta em relação à batalha, não é? E vai chamar exatamente a atenção. Olha, se você pega um instrumento desse, você pega um violão e você faz blam, 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 você não sabe colocar nenhuma nota, aquele som ele parece agradável, ele parece inteligível, não. Para você aquilo não vai passar de um mero barulho. Então Paulo faz exatamente a comparação desses instrumentos musicais sem ser colocado as devidas notas para que o som seja distinto e lhe seja agradável. Ele faz essa comparação direta com o dom de línguas. Ora, se não há interpretação, não passa de mero barulho. E não há nenhum fruto a respeito disso. Então, isso chama extremamente a nossa atenção com relação a esse dom e com relação ao orgulho dos coríntios. Eles gostavam, eles davam a significação e a importância muito grande a esses dons que eram de forma pública, não é? Vamos assim dizer, porque era manifestado durante o culto, em sua liturgia, e aí as pessoas se enchiam, né, de orgulho, de arrogância espiritual, se colocando como pessoas superiores às outras pessoas que não tinham esse mesmo dom espiritual. Então, a maneira que a igreja de Corinto estava lidando com isso era de uma maneira extremamente carnal e pecaminosa. E isso pode trazer o próprio juízo de Deus sobre o seu povo, né? Então, há sem dúvida, né, Paulo coloca já no verso 10, muitos tipos de vozes no mundo. Há muitas línguas distintas no mundo, tanto naquele período como hoje. Hoje, logicamente, a gente tem muito mais línguas, né? Muito mais línguas. Então, Paulo diz que nenhuma das línguas que existem, as vozes que existem no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Toda língua tem um significado. Para aquele povo específico, ela tem um sentido. Para você que não entende aquilo, vai soar aos seus ouvidos como um barulho. Vai ser feito um barulho. Se eu fosse pronunciar aqui, o início de Gênesis, capítulo 1, dizendo assim, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim. Para vocês isso foi o quê? Um barulho. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Citei o início de Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, percebem isso? Então, no culto isso não poderia estar acontecendo. E aí Paulo vai chamar a atenção deles por isso. Ora, se eu, pois, ignorar a santificação da voz, perdão, irmãos, se eu, pois, ignorar a significação da voz, o que é que Paulo coloca? Serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então, qual é o sentido disso? Qual é a razão disso existir e acontecer com a igreja? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, se você fala em línguas, procure para que possa interpretá-las, ou melhor, procure profetizar. A ideia de Paulo é exatamente essa, que aí é o que a gente começa a ver exatamente a partir do verso 13, né? Que aí Paulo começa a colocar aí algumas questões. Então, assim, o que a gente precisa entender
um contexto um pouco cultural também da situação de Corinto, certo, irmãos? Assim, muitos irmãos da igreja de Corinto vieram de cultos pagãos, onde o êxtase era sinônimo da presença da divindade e de espiritualidade. Então, nesses tipos de culto, as pessoas que entravam em êxtase, em algum tipo de transe espiritual, eram vistas como pessoas espirituais, pessoas superiores. Então, Paulo, ele aqui, assim, uma expressão bem nordestina que eu gosto de usar, Paulo aqui, com força, certo? Ele destrói a ideia do argumento que, para que haja um verdadeiro culto a Deus, não é? É preciso que exista entendimento. Então, Paulo destrói toda essa perspectiva pagã trazida dos outros cultos que um dia os membros da igreja de Corinto pertenceram. Né? A gente sabe que existiam vários deuses naquela cidade. Né? Não precisa mencionar, porque nós já trabalhamos a respeito disso, a gente não vai gastar mais tempo com essa questão. Mas a grande situação é a seguinte, eles trouxeram, né, com eles, não tem como, eles trouxeram um ranço da espiritualidade pagã para dentro da igreja. E aí começaram justamente a se sentirem que eram pessoas mais espirituais do que as outras e de que o Deus estaria presente neles e no meio deles, entendeu? E eles eram essas pessoas assim, super crentes. Então, Paulo ele combate exatamente isso. Não somente aqui, mas tem um texto que eu gosto de Paulo, que me chama bastante atenção, é quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, capítulo 12, e o verso 1 e 2, quando Paulo diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que a gente aprende com Paulo aqui, justamente nesse verso? Né? O nosso culto é racional. A gente não celebra a gente não vai para um culto, vai prestar o serviço de culto a Deus, a gente não vai celebrar um culto a Deus sem nenhuma razão, né? A gente não chega lá para experimentar nenhum tipo de êxtase espiritual e gritar e berrar e N outras coisas que a gente vê acontecendo pelo mundo aí afora. Não, não é isso. Paulo é veementemente contra as práticas pagãs que estavam sendo trazidas para dentro da igreja. Eles trouxeram esse ranço junto com eles. E aí Paulo aqui vai desmistificar e vai quebrar tudo isso. E vai pôr ordem na coisa. E vai mais uma vez dar o puxão de orelha neles. Porque a partir do verso 13, Paulo começa: olha, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Começa por aí. Primeira questão pessoal. Ore para que você consiga interpretar. Se você não consegue, então fique calado. Fique quieto. Não bagunce o culto não. Não perturbe não. Porque não adianta você querer trazer uma palavra para a igreja cujo você nem mesmo entende o que está dizendo. E aí fica infrutífera a sua mente, fica infrutífera a mente dos irmãos, que ninguém vai entender o que está sendo dito. E é isso que Paulo deixa extremamente claro aqui. Então, ore para que você consiga exatamente interpretar, né? Mas ele não proíbe. Ele não proíbe. O que a gente precisa prestar atenção é que Paulo ele começa a dar um direcionamento para como se deve usar o dom, para que a igreja ela seja exatamente edificada. Então, Paulo começa a corrigir os erros dos coríntios em relação ao usufruto do dom. Não é isso? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indoto o amém depois de tua ação de graças? Tendo em vista que ele não entendeu o que foi dito. Visto que não entende o que dizes, e é o que Paulo afirma, não é? Porque tu de fato dás bem graças, mas ao outro não é edificado. Vejam como Paulo, o tempo todo, ele trata e ele trabalha acerca da edificação da igreja.
Veja como Paulo tem essa preocupação, não é? Não é uma preocupação exacerbada. Paulo não está cometendo nenhum exagero, mas Paulo está mostrando e ensinando e doutrinando a igreja de Corinto como se deve usar os dons espirituais que não têm uma característica egoística. Né? Nós somos claros em afirmar. Existe um benefício pessoal em relação ao usufruto do dom? Existe. Mas o problema é que a igreja de Corinto estava se perdendo nisso. Sabe aquela frase que tem gente que faz assim: eu sou orgulhoso de ser humilde. Combina? Não, não combina. Mas era exatamente o posicionamento dos crentes de Corinto. Eles estavam envaidecidos, eles estavam orgulhosos por causa do seu ranço espiritual, né? Que trouxeram das seitas pagãs que um dia eles fizeram parte. E aqui eles estavam querendo não, né? Literalmente estavam bagunçando, que a palavra é essa, estavam bagunçando o culto. E Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. E desta forma, com esse comportamento, o que nós aprendemos também é que o amor não estava sendo evidenciado. Por isso que eu disse a vocês no início que a gente não poderia estar desvinculando, em hipótese alguma, justamente o amor. O amor é que deve exatamente nortear os dons espirituais. E a prática da igreja de Corinto nesse aspecto estava exatamente mostrando aos próprios coríntios que eles mesmos eram hipócritas nesse aspecto, porque eles não estavam vivenciando exatamente o amor. Não era o amor que estava sendo a diretriz principal do usufruto do dom espiritual. Mas sim, na verdade, a preocupação egoística que cada um tinha, se auto-inflando, se achando seres superiores, se achando pessoas mais importantes do que as outras, porque tinham aquele dom. E aí, irmãos, a gente ressalva mais uma vez que o dom de línguas é o menor dom espiritual. Mas como ele é aquilo que é visível, não é? Como ele é aquilo que chama a atenção, como ele é espetaculoso, vamos assim dizer, não de uma maneira pejorativa, tá certo? Como ele está nesse contexto, então as pessoas começam a aparecer, as pessoas chamam a atenção. E era exatamente isso que os crentes em Corinto estavam fazendo, chamando a indevida a atenção a eles mesmos. Mas eles mesmos não estavam sendo edificados com o dom. Aí você começa a entender de fato como era uma questão extremamente carnal da parte da igreja de Corinto. É que o que orava em línguas, nem ele mesmo estava entendendo. Mas não aparecia, não chamava atenção. Então ele tinha aquele status de ser considerado na igreja um indivíduo com a super espiritualidade. Os espirituais. Os usados pelo Espírito Santo de Deus. Como se o restante não fosse. Então a arrogância, né, da igreja de Corinto era extremamente preocupante. E Paulo, ele não mede palavras para ele ir de encontro. Paulo não mede palavras para ir de encontro. Mas é importante que todos nós venhamos a entender, e aí eu volto a frisar e bater na mesma tecla, porque é uma questão primordial, não é? Ter o amor como o norteador do usufruto dos dons espirituais. E aí a gente vai entender a preocupação de Paulo com a profecia. Por quê? A profecia é um dom pedagógico. Justamente traz a palavra de Deus para a orientação do povo. Então o povo ele é edificado. Que é o que Paulo deixa exatamente claro durante todo o tempo no trocadilho que ele fica fazendo entre um dom e o outro dom. E aí mostrando a superioridade exatamente do dom de profecia e as implicações que o dom de profecia ele traz para a igreja. Por isso que ele vai dizer muito mais que profetizasseis. Então Paulo, até ele mesmo, se coloca como exemplo, como vocês viram no texto. E se eu falar? E se eu falar para vocês em línguas? O que é que vai adiantar se vocês não entendem? Se vocês não interpretam, né? E nem eu, né? Vamos assim dizer, né? Vamos colocar, que Paulo dissesse. Paulo não está dizendo isso, mas
Mas vamos para o contexto de Corinto, né? E nem eu. Está sendo edificante para quem? Então, a ideia do falar em línguas parte do princípio que o indivíduo ele deve interpretar. Então, se ele não interpreta, de fato ele ora, de fato ele está dando a sua ação de graças a Deus, então ele faça isso em silêncio. E aí Paulo estabelece aqui, irmãos, regras, que a gente vai ver na continuidade do verso 20, né? Os dons em face aos visitantes da igreja. Nós estaremos vendo essa outra perícope na quarta-feira, nós o encontraremos aqui às 20 horas. Então nós estamos encerrando, né, esse momento e eu quero orar com os irmãos, vamos agradecer e depois nós estaremos dando alguns avisos aos nossos membros. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Em tua trina presença, Deus, nós louvamos o teu nome pela vida de todos os amados irmãos presentes nesse momento, conosco aqui na internet, por meio dessa live. Rogamos as tuas ricas bênçãos, ó Deus, pelas igrejas também que entraram e estão presentes nesse momento. Que a tua boa mão seja sobre a vida de todos. O Senhor, meu Deus, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor atue e haja poderosamente na vida de todos, segundo a necessidade de cada um. Nós queremos também, ó Deus, rogar a tua misericórdia, o teu consolo e o teu conforto na vida de todas as pessoas que estão perdendo seus parentes para a Covid-19. Que a tua boa mão, Senhor, que o refrigério do teu Espírito Santo alcance a alma dessas pessoas. Nós sabemos, ó Deus, que a tua misericórdia alcança o homem em toda a sua extensão. Não há, ó Deus, de fato, como a tua misericórdia e como a tua graça não nos alcançar, porque nos alcança e vai em nós em tudo aquilo que nós necessitamos. O que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, seja misericordioso com essas pessoas. Seja misericordioso também, ó Deus, com os parentes daqueles que estão trabalhando na linha de frente. Isso é um momento, ó Deus, de muita angústia, é um momento de muita dificuldade para essas pessoas, porque vivem a ansiedade, ó Deus. Vivem a ansiedade de ter a preocupação, será que o meu ente querido, meu ente amado, vai retornar bem? Deus, nós rogamos que o Senhor acalme o coração dessas pessoas. Que o Senhor vos conceda a tua paz e a tranquilidade, ó Pai. E nós rogamos também, Pai amado, a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19. Guarda-os, ó Deus. Livra-os, ó Deus, de serem contaminados. Mas também capacita-os, ó Deus, para suportar toda a pressão, para vencerem, ó Deus, todas as dificuldades existentes, ó Pai. A gente vê nas reportagens falando a respeito da falta de equipamento médico, a falta de EPI para poder trabalhar, a falta de leito, ó Deus, onde as pessoas estão desesperadas para serem internadas. Isso gera tanto conflito, tanta dificuldade, ó Deus, tanta angústia e revolta por parte de alguns. Rogamos a tua boa mão, que o Senhor esteja, para o louvor do teu nome, interferindo em todas essas situações, ó Deus. Rogamos também, Pai Santo, que o Senhor abençoe a todos os nossos familiares, nos livrando, ó Deus, da peste perniciosa que é a Covid-19 chegar ao nosso lar, chegar à nossa tenda. Então, Pai Santo, que mais uma vez nós rogamos que o teu Espírito Santo, este em que nós habita, né, em meio a esse momento de pandemia, use cada um de nós com uma palavra de esperança. Sim, ó Deus, que a tua igreja ela se manifeste de fato para realizar a missão pelo qual o Senhor designou. Que neste momento, onde muitas emissoras de TV estão tocando terror, nos ajude, ó Deus, a propagar uma mensagem de esperança. Nos ajude, ó Deus, a levarmos
a mensagem do Evangelho, a poderosa mensagem do Evangelho, ó Deus. Essa mensagem que tem o poder de dar vida ao morto, de vivificar, de restaurar aqueles que estão quebrados. Deus, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade. Em nome de teu Filho amado, nos concede o restante de dia tranquilo e nos prepara espiritualmente para que à noite o nosso culto se achegue a ti como aroma suave, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos, meus irmãos, nos reunindo às 19 horas aqui online. Nós agradecemos a todos os irmãos presentes, a todas as igrejas também que estiveram conosco, nos acompanhando nesse momento. Não é? E nós queremos algumas informações. Irmãos, nós temos na nossa igreja, como os irmãos sabem, o trabalho que nós desenvolvemos pela Cesta do Amor. Não é? Todo o culto de celebração da Santa Ceia na nossa igreja, nós levamos, durante o momento do ofertório, lá na frente mesmo, 1 quilo de alimento para a composição das cestas básicas para ajudarmos os irmãos que estão por dificuldade. Né? Então, nesse momento, vale salientar que alguns irmãos que são autônomos na nossa igreja ainda trabalharam alguns dias no mês de março, receberam ainda algum valor para o mês de abril, mas durante todo o mês de abril os irmãos não trabalharam. Nós já estamos no mês de maio e precisamos estarmos suprindo a necessidade desses irmãos, como também, na medida do possível, nós estamos também ajudando aqueles que estão nos procurando, mesmo que não sejam da igreja, mas pertençam ao bairro de Rio Doce, que tem conhecimento que a nossa igreja trabalha dessa forma. Então, algumas pessoas têm nos procurado e nós estamos também dando assistência. Rogamos também aos irmãos que não deixem de estarem levando na casa de Aloísio, não é? O elemento que faz parte da cesta do amor, como também os dízimos e as ofertas. Agora, se você está na posição de risco, meu irmão, minha irmã, não saia de casa não. Você tem um boletim com você, pronto. Então, ligue para um dos diáconos, tá certo? E ele pode ir na sua casa. Qualquer um dos diáconos ou um dos auxiliares da diaconia pode ir na sua casa e pegar lá o seu dízimo, pegar a sua oferta, pegar a oferta de amor também, tá? E quem pode levar na casa de Aloísio, ok, leva, né? Coloca lá a sua oferta, o seu dízimo na caixa do correio e tá tudo certo. Queremos também, irmãos, lembrar que nós estamos disponibilizando 2 contas, porque se algum dos irmãos tiverem a preferência por fazer a transferência, né, da sua conta bancária por meio do aplicativo, que hoje é muito mais fácil, né? Logicamente, isso é uma maravilha, ninguém precisa sair de casa. Então, você entra em contato conosco, fala comigo pelo WhatsApp, ou fala comigo aqui pelo Instagram no direct, e a gente fornece, né, 2 contas que 2 amados irmãos estão fornecendo para que a gente possa continuar seguindo em frente. Nós temos compromissos, né? Nós temos aluguel, a gente tem água, energia, entre outras coisas que precisamos estar assumindo e principalmente estarmos cooperando com aqueles que estão passando por privacidade. E queremos, com muita alegria, com muita felicidade, parabenizar todas as mães. Parabéns, ok? E como eu não tenho mais mãe, então todas as mães que estão presentes agora, por favor, eu peço aos filhos que me emprestem sua mãe. Mãinha, Deus te abençoe. Muito obrigado por você existir na minha vida. Te amo, tá? Feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando e predominando na vida de todos vocês. Eu não vou citar o nome das irmãs aqui, que eu não quero cometer o pecado de eu esquecer alguma. Tá certo? Depois aí eu receber de uma outra mãe o puxão de orelha, porque eu não lembrei do nome dela. Então, sintam-se abraçadas, sintam-se beijadas e afagadas, né, por todos nós. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo esse instrumento de bênção que vocês são para seus filhos, para seu esposo e para a sua amada igreja. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e à noite, com muita alegria, nós estaremos aqui às 19 horas, né, mais uma vez online,
onde teremos um momento inicial com cânticos e depois com a exposição da palavra de Deus. E nesse mês nós estamos trazendo uma temática voltada para a família, né? Mensagens que sejam direcionadas para a família. Então, só coisa boa